já tô, né, uma live. Transmissão offline. Tela cheia, você lembra, né? Vai dar certo, vai dar certo. Não tá transmitindo, né? Muito chato isso aqui, filho, que eu vou pensar. Tem que colocar um participante. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? A nossa primeira live é uma coisa nova e, assim, às vezes vai ter algumas falhas, mas vocês nos perdoam, tá? Vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, né? Aliás, eu vou deixar que ele se apresente. Então, vamos lá, vamos aproveitar os conhecimentos dessa noite. Um abraço, pessoal. Bom, primeiro, boa tarde, né? Boa noite. Obrigado pelo convite, me sinto bastante honrado e espero poder ajudar em sanar, se possível, algumas dúvidas, né? E nós aprimorarmos nosso conhecimento sobre esse tema tão importante hoje, que é a Covid. Eu pensei em me colocar à disposição de vocês para que a gente possa fazer um jogo de perguntas e discussões.
Mas a primeira coisa que a gente vai ter que falar, vamos fazer uma pequena apresentação da Covid, particularmente da criança, e extrapolando porque a gente já sabe a respeito de adultos também, né? A primeira coisa importante em relação à criança, vocês também já devem saber disso, é que a Covid é uma doença que ela preserva mais a criança do que o adulto. Então a criança, raramente ela tem complicações, raramente ela precisa ir para UTI, raramente ela precisa de oxigênio, mas isso pode acontecer sim, viu? É muito menos frequência do que no adulto. Então a diferença básica da criança para o adulto é justamente essa. A criança ela é mais resistente ao vírus e o quadro clínico é bem menos específico do que no adulto. Enquanto no adulto a gente tem basicamente febre, tosse, eventualmente dor de garganta, a coriza não é frequente, mas a febre e a tosse é o mais frequente, né? Eventualmente falta de ar, indisposição, aquela fadiga, às vezes perda de olfato, perda de paladar. Em algumas situações, podem evoluir para quadros mais graves, com necessidade de oxigênio e, eventualmente, até de ir para a UTI. No adulto, em torno de 15% é preciso hospitalizar. Em torno de 85% são quadros leves que podem ser tratados em casa e 15%, em média, é o índice de hospitalização. A gente não sabe em relação a essa nova cepa do Amazonas, a impressão que a gente tem é que, além de ser mais contagiosa, a gente não sabe em relação à gravidade dela. Mas a primeira coisa é isso. Em relação ao adulto, a criança é menos vulnerável a complicações que podem ocorrer. Então, não quer dizer que ela vai ficar solta, livre à vontade, não. Porque, além disso, existe a situação de que a criança, mesmo não sendo sintomática ou tendo poucos sintomas, ela transmite o vírus. Então, ela acaba assumindo um papel de transmitir o vírus. E se ela for assintomática ou pouco sintomática, ou tiver sintomas inespecíficos, que na criança frequentemente pode não ter aquele quadro clássico do adulto, na criança você pode ter diarreia, vômito, uma febre baixa, mesmo não ter febre, né? Uma tosse leve, um quadro muito menos importante do que no adulto. E, eventualmente, quadros assintomáticos também, que a pessoa tem a doença, mas não manifesta sintoma nenhum. E no adulto esse juro em torno de 12%, na criança certamente é muito maior. Daí o risco maior que a gente tem de nos contaminarmos com as crianças, né? Vários colegas meus já pegaram, alguns infelizmente não resistiram, mas assim, porque provavelmente devem ter examinado crianças que não tinham sintoma nenhum. Mas na criança é mais tranquilo nesse aspecto aí, embora ela possa realmente transmitir o vírus. Contaminação. Vou falar basicamente, depois eu vou abrir para a gente poder fazer perguntas, tá? Vocês também já devem estar cansados de saber disso, estão cansados de ouvir na televisão, mas o que a gente tem visto é que as pessoas, apesar de saberem, frequentemente não têm tomado as medidas cabíveis. O que deve ser feito não está sendo feito, frequentemente, né? O vírus se transmite basicamente por via respiratória. A via principal de contaminação do vírus é a respiratória. E, eventualmente, quando você você toca nos olhos, ou no nariz, ou na boca, com a mão contaminada com o vírus também. Então, por isso que a gente fala, evitar de colocar a mão nos olhos, no nariz, na boca, e sempre que você tocar em algum objeto, que você possa estar sempre lavando as mãos, ou usando álcool gel, quando não for possível, lavar as mãos. Quando a gente fala lavar as mãos, gente, é em torno de aproximadamente 30 segundos lavando a mão. Dá para contar parabéns para você 2 vezes. Então, vocês vão lavar a mão, parabéns para você 2 vezes, lavar a mão direitinho, lavar o dorso dos dedos, dedão, unhas, punhos, em torno de 20 segundos e enxaguar. Isso é a lavagem correta das mãos. É fundamental, porque o álcool gel é muito fácil, porque ele é muito mais fácil de usar do que lavar a mão. Mas tem um momento que a mão fica meio grudenta, e aí você, quando começa a ficar você sentir que ela está meio grossa, de tanto álcool gel, está na hora de lavar, sem dúvida nenhuma. Então, esses 2 cuidados básicos, né? E a questão da máscara também, todo mundo está cansado de saber, mas o que a gente tem visto na rua é que muita gente, sem usar máscara, está usando de forma inadequada. A máscara tem que ser com 2 camadas de tecido, algodão ou qualquer outro tecido, mas o algodão com os tecidos é o melhor. E o TNT, que é o tecido não tecido, que é a máscara cirúrgica, que é um pouco mais efetiva também. Mas o ideal hoje a gente fala, use uma máscara cirúrgica ou com uma máscara de pano por cima. Isso é o ideal. Quem puder usar a máscara N95, que já tem em várias farmácias, já tem para vender, ela é melhor ainda. Ela protege um pouco mais, ela protege bem mais, a verdade, né?
Mas lembrar, gente, que a máscara também, se for usada de forma inadequada, ela não resolve muito, né? Ou seja, quando for colocar a máscara, lavar as mãos ou passar álcool gel, coloque a máscara e jamais toque na máscara, toque só no elástico, né, para colocar ou no rosto ou atrás da orelha, e não toque na máscara. Veja se ela ficou bem adaptada à face, se não tem nada vazando muito ar, se não tem muito buraco, principalmente aqui nessa área, aqui, que não foi uma abertura, e aí ela perde muita eficácia. A gente fala que a massa, quando está boa, você respira e vê ela inflar e desinflar. É que ela está bem adaptada ao rosto. Se isso não estiver acontecendo, provavelmente vai ter que adaptar um pouco melhor. Lembrar que uma máscara de pano ela tem uma utilidade de 3, em torno de 4 horas, depois ela tem que ser trocada. E as máscaras cirúrgicas também elas têm que ser usadas por 4 horas, e depois tem que ser descartadas. E depois, se você tiver interesse em alguém que eu quero usar a máscara 95, nós podemos conversar a respeito disso também, ok? Então, os cuidados são basicamente isso. A questão da aglomeração. O que nós consideramos aglomeração, gente? É basicamente você estar junto com pessoas que não moram na mesma casa que você. Pode ser pai com filho, filho com mãe. Se não mora na mesma casa, você está você está quebrando o isolamento social. É muito duro, né? Mas se vocês fizerem direitinho, provavelmente vocês estão se protegendo muito, muito mesmo. Isso tem um efeito protetor muito forte. Então, vamos aproveitar das mídias aí para poder se comunicar com as pessoas. E se eventualmente tiver que encontrar com algum familiar, por favor, usem todo mundo usando máscara, mantendo a distância de pelo menos 2 metros entre uma pessoa e outra. Se for comer, você tem que ir para um ambiente aberto, essa distância tem que aumentar ainda mais, em torno de 5 metros mais ou menos. Por que a gente fala isso, gente? Porque a gente sabe que o vírus se transmite através de gotículas respiratórias ou de aerossóis. A gotícula respiratória, ela atinge em torno de 1,5 metro, 2 metros de distância. Quando a pessoa está falando, por exemplo, ele está eliminando gotículas respiratórias. Já o aerossol, que ele é produzido quando a pessoa tosse ou espirra, né? Ele fica no ambiente por em torno de 3 horas, ele fica flutuado no ambiente. Então, a proteção contra o aerossol é mais complicada, assim. E a N95 protege um pouco mais, ok? É basicamente isso que eu teria que falar. Tratamento, gente. Hoje, o que a gente tem de sabidamente positivo, que funciona, é basicamente, para se tratar quem está com Covid, é oxigênio, quando for necessário, e aí da importância de, às vezes, a pessoa sempre está sentindo falta de ar, ele ir ao médico para poder medir a saturação dele, ver se está tudo bem, e se necessário usar o oxigênio. E, eventualmente, quando a pessoa precisa de usar oxigênio, a gente costuma usar corticoide e remédio para não coagular o sangue, anticoagulante. Essas são as duas situações que a gente usa, que a gente sabe que funciona bem quando é indicado, tá, gente? Nos quadros leves, isso não tem indicação nenhuma. A gente nunca usa corticoide antes dos 5, 7 dias de evolução, porque a gente chama de fase que o vírus está replicando e o corticoide pode aumentar essa replicação viral. A partir dos 5º, 7º dia, se está persistindo febre, ou falta de ar, ou necessidade de oxigênio, às vezes a gente usa o corticoide e o remédio para não coagular o sangue, tá certo? São essas duas coisas que funcionam bem, sabidamente funcionam bem. Ivermectina, para as pessoas que querem usar, que se sentem bem, poderia ser utilizada, mas não tem nada provando que funcione, né? E cloroquina já está formalmente contraindicado o uso dela. Embora muita gente esteja usando, sim, e eu respeito quem queira usar, tá bom? Então é basicamente isso que é o meu recado também. Normalmente, infelizmente, nós não temos ainda nenhum remédio milagroso que vai prevenir ou que vai reduzir muito a chance de complicação. A gente usa o corticoide ou minoxaparina, que é o remédio para a coagulação, quando a pessoa tem já um quadro mais, assim, mais avançado, mais grave, digamos assim. E normalmente tem um risco bom de melhorar fazendo isso, ok? Mas vamos voltar para as nossas crianças então, gente. O recado que fica olha, a criança ela tem quadros mais leves, né? Mas pode sim ter quadros graves, são mais raros, mas podem. Quais são as crianças com maior risco de quadros graves? Abaixo de 1 ano, e criança com alguma doença já crônica, alguma comorbidade. E criança que tem problema neurológico grave, que tem problema cardíaco grave, problema pulmonar grave, essa tem um risco maior, ok? Lembrando que a asma bem controlada, ela não é um fator de risco bastante questionável. A gente não sabe se quem tem uma asma bem controlada, se ele tem um risco maior, não. A obesidade, mesmo para criança, é um fator de risco muito importante, muito
dos fatores de risco, talvez o maior deles, além da idade, né, é a obesidade. Então, cuidado, tá, gente? Vamos tratar bem da nossa alimentação, procurar ter uma vida tranquila, procurar manter a cabeça funcionando bem, em paz, serenidade, que isso também ajuda bastante, inclusive o organismo da gente a responder melhor às infecções, entre elas o Covid também. Eu espero ardentemente que logo a vacina esteja disponível para todo mundo. Por enquanto está sendo escalonado, né? Grupos de risco, mas eu rezo muito porque a gente possa agilizar isso daí, que logo esteja todo mundo vacinado, que é muito importante. A vacina, o risco dela é muito pequeno, é mínimo, e ela já está provada que ela funciona bem para prevenir as formas graves. Então, eu acho que hoje não cabe mais questionar se vou usar a vacina ou não. Embora eu respeite também, mas, sinceramente, do ponto de vista científico e médico, isso não tem o menor sentido. É muito importante vacinar, sim. E principalmente as pessoas de grupo de risco, os mais idosos. E eu até acho que o Uberlândia já está começando a ter redução das ocupações da UTI em função da vacinação, muito mais da vacinação. Nós tivemos aí quase mais de um mês, né, de quase um lockdown, uma severidade de medidas que foi muito, muito intensa, e isso teve já uma repercussão positiva, né? E o meu temor é que agora que a gente voltou ao normal, que isso volte, a gente perca um pouco do que a gente conseguiu. Só que nós precisamos trabalhar, né? Chega um momento que realmente é preciso trabalhar, porque precisamos pagar nossas contas, e aí o importante é que se trabalhe com segurança. E hoje nós temos meios para isso, sim, né? É possível, sim, trabalhar com segurança, desde que a gente respeite as medidas, certo? Volta às aulas. Quem é que vai definir isso? É o Estado, né? São os órgãos públicos que vão ver, olha, já está no momento que nós temos uma certa segurança para poder voltar às aulas. Desde que a gente tome as medidas de proteção, faça tudo de forma adequada, vai chegar um momento que isso pode vir a acontecer, sim. Né? Porque também a gente está vendo que a pandemia está se arrastando muito e que a vida não pode parar. Né? Mas o exato momento não é muito fácil de definir. Ok? O recado que fica, olha, quando isso acontecer, o cuidado vai ter que ser triplicado, porque a criança, embora tenha um quadro leve, ela pode levar para dentro de casa, assim, o vírus. Ok? E criança acima de 2 anos, abaixo de 2 anos, não tem como usar máscara, né? Nem como cobrar multa, que ela fique isolada, que ela respeite o isolamento. Então, o cuidado tem que se redobrar, certo? Muito bem, estou aberto a perguntas. Boa noite, doutor Cássio. Boa noite. Eu vou estar acompanhando o chat e vou estar te passando as perguntas aqui, tudo bom? Ok. Vou passar por... Pessoal, as dúvidas, então, pode colocar no chat que eu estou acompanhando. Primeira dúvida, doutor Cássio. A Renata, ela está perguntando sobre a questão da vacina. Quem toma a vacina, ela pode transmitir o Covid? Olha, isso não existe ainda não está muito definido não, mas tudo leva a crer que ela pode transmitir o vírus sim, numa percentual muito menor. E digamos que ocorra uma queda aí de mais de 50% da possibilidade de transmissão, mas ela pode sim continuar transmitindo o vírus. E ela pode estar assintomática e transmitindo o vírus. Por isso que, gente, por favor, quem tomar a vacina, não pode abrir a guarda porque tomou vacina, não, viu? Aí que é a hora de a gente ficar mais rigoroso ainda, porque nós estamos chegando no fim do túnel, estamos vendo luz no fim do túnel. Tomou a vacina, assim, vai manter as mesmas medidas, tá? Porque eu posso continuar transmitindo o vírus, eu posso pegar, mas a chance de pegar formas graves é muito pequena para quem está vacinado, mas ele pode ter formas leves. E pode transmitir o vírus, sim, num percentual menor. Daí a necessidade absoluta de nós mantermos os cuidados, com muito rigor. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma criança que pega Covid, quais as consequências pós-Covid que ela pode vir a ter? Olha, isso eu não falei para vocês mesmo, né? Eu já falei que a criança, normalmente o quadro é mais leve, mas na criança existe uma situação que chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que a gente chama de SINP, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. O que é isso, gente? É que a criança pega Covid, ela pode ficar até relativamente bem, mas depois de algumas semanas ou de alguns dias,
ela começa a ter uma reação inflamatória no organismo muito intensa, viu? E isso pode atacar coração, pulmão, cérebro. Isso é raro acontecer, viu? Isso, mas pode acontecer. Nós tivemos já alguns casos na universidade. Graças a Deus, todos saíram bem. Mas tivemos casos de SINP, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. Um caso, inclusive, evoluiu com aneurisma de coronária. E, apesar de ter sido um quadro de uma SINP leve, mas teve aneurisma coronariana. A criança voltou lá, a gente fez o eco dela e mostrou que ela tinha um aneurisma com risco de infarto. É raro? Não é muito frequente, não, mas pode acontecer. E no adulto não é tão frequente a síndrome inflamatória multissistêmica. No adulto é mais frequente, a gente chama de síndrome pós-Covid. O adulto, às vezes, tem quadros leves, né, e pode, depois do quadro de Covid ter resolvido, ele ficar com aquele cansaço, aquela fadiga um tempo longo, até meses de fadiga. Então, ele pode, sim, ter a síndrome pós-Covid. A criança pode ter a síndrome inflamatória pós-Covid, que é uma situação de moderada para grave, tá bom? Eu vou ler a próxima pergunta, doutor Cássio. Certo. Priscila, boa noite. Para eu que estou grávida, só que não tenho comorbidades, se as aulas seriam seguro mandar minha filha ou teria que vacinar primeiro? No caso, ela está grávida. Ela manda ou não a criança? Tá, olha, a grávida ela tem que ter um cuidado maior, sim, né? Porque é uma população de risco, viu? A gente sabe que o risco da Covid passar para a criança no útero é pequeno, é muito pequeno. E mesmo durante a amamentação, também se a mãe se proteger, é tranquilo. Mas para a mãe em si, nós temos o risco um pouquinho aumentado em relação à população em geral, viu? Então, o mandar ou não a criança à escola é uma opção pessoal, mas ela estando grávida, ela corre um risco maior, sim, viu? Não tem jeito, tá? E a vacina não está liberada ainda para as grávidas, né? Embora, assim, a situação atual é a seguinte, olha, se a mãe quiser fazer, ela pode fazer, né? Mas não existe uma liberação formal do Ministério da Saúde ainda, é uma coisa individual. Uma criança com asma, ela deve tomar vacina, doutor Cássio? Olha, a vacina que nós temos no Brasil, ela está liberada para uso acima de 16 anos, viu? Então, ela não está liberada ainda para uso pediátrico, tá? Então, essa questão da criança com asma grave não está muito bem definida ainda, porque a vacina foi testada em pessoas de 16 anos para cima. A vacina da Pfizer, ela está sendo testada já em crianças, e parece que numa idade mais precoce, né? As demais vacinas ainda não têm nada definido em relação à população abaixo de 16 anos de idade. Então, essa pergunta vai ficar no ar, não sei te responder. Se eu tivesse um filho com uma asma grave, eu faria? Não tem uma indicação formal, porque a vacina não está liberada para a faixa etária dele. Aí eu acho que vai ter que ser risco-benefício, e isso o Ministério vai ter que nos responder mesmo, que essas dúvidas vão surgir, tá? Um adulto com asma tem que tomar vacina? Claro que tem, todos nós temos que tomar, viu? Mas a asma que a gente considera nessa fase inicial agora é a asma grave, a asma mal controlada. Aquela pessoa que tem asma, que tem que estar tomando corticoide com frequência, é aquela pessoa que tem asma, que frequentemente vai ao hospital e às vezes fica internada com asma, isso é uma asma mal controlada. Essas pessoas já estão liberadas para tomar vacina agora, né? A asma bem controlada, com a asma tranquila, essa ainda não está liberada, mas eu imagino que logo também vai entrar nesse rol aí de grupos de risco, embora seja um grupo de risco bem menor que uma asma grave. Tem uma mãezinha que quer saber, se ela pegar Covid, ela pode continuar amamentando a filhinha dela? Pode, viu? Mas aí você vai ter que usar máscara e eu aconselho, assim, lavar bem as mãos, muito bem as mãos, usar álcool gel nas mãos, pôr máscara cirúrgica, e sobre a máscara cirúrgica, uma máscara de pano, de algodão, pelo menos duas camadas de tecido, e a indicação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a mãe continue amamentando. Essa é a indicação. Com todos esses cuidados, tá, gente? Por favor. Tá?
criança que tem muita faringite, ela tem risco de complicações? Não, faringite não é fator de risco. Faringite de repetição não é fator de risco. Já se sabe se essa vacina vai ser anualmente ou é dose única? As vacinas que nós temos no Brasil, todas são 2 doses. Nós sabemos que a vacina da AstraZeneca, ela já confere proteção após a primeira dose, já se confere uma certa proteção. A proteção da vacina, ela começa a acontecer 2 semanas, no caso da Coronavac, que é a vacina do Butantan, são 2 doses com intervalo de aproximadamente de 2 a 4 semanas entre as doses. E a AstraZeneca é um intervalo de 4 a 12 semanas entre as doses. A AstraZeneca ela já confere alguma proteção após a primeira dose, após 2 semanas após a primeira dose. E a Coronavac seria bom realmente ter as 2 doses, né? É muito provável que essa vacinação vai ser anual. Por quê? Porque esse vírus, como ele tem um índice de contaminação muito, muito grande, todo vírus sofre mutação naturalmente, né? Todo vírus. O vírus da influenza, do H1N1, ele é muito mais mutante do que o vírus do Coronavac, para vocês terem uma ideia. No entanto, se um vírus pega 1 milhão de pessoas por dia, é óbvio que o índice de mutações vai ser muito maior. Então, a gente não sabe até que ponto essas novas mutantes, a vacina ela tem um efeito semelhante ao coronavírus inicial. Me parece que a vacina tem pegado bem essas cepas também. Mas eu creio que vai funcionar como a vacina de gripe, que ela vai ser anual e a cada ano a vacina vai ser refeita para pegar aquelas cepas que prevaleceram no ano anterior, por exemplo. É o que eu acho que vai acontecer, viu? Me parece que a vacina é efetiva, sim, pelo menos essas variantes que até agora têm surgido, mas o risco de ter uma nova variante, que a vacina pegue mal, é um risco real, certo, gente? É real, infelizmente. Doutor Cássio, e a garantia que essa vacina ela é eficaz? O senhor sabe falar para nós o quanto ela é eficaz? A vacina, quando a gente faz a vacina, a gente tem várias fases de teste da vacina, né? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. O que significa essas fases? Quando a gente faz a vacina é elaborada, primeiro ela é testada em animais, para ver se não tem nenhum efeito colateral. Se der tudo certo e ver se também o animal responde à vacina, se ele faz anticorpo com o uso da vacina, aí passa para um grupo muito pequeno de pessoas, para ver se não vai ter efeito colateral, basicamente, nenhuma toxicidade. E a fase 2. A fase 3 é quando o grupo de pessoas aumenta muito. E aí você já tem um grupo de pessoas que tomam vacina, outro que não toma vacina, e vai comparar os 2 grupos. E a fase 4 é quando a vacina começa a ser utilizada na população. Todas as vacinas que foram liberadas, elas já tiveram a fase 3 preenchida. Significa o quê? Elas já foram testadas em milhares de pessoas, comparou-se o grupo que usou a vacina com o grupo que não usou a vacina, para comparar se ela foi eficaz. E todas elas mostraram eficácia muito boa, tá? E a gente chama de eficácia o quê? Contra várias situações, né? O principal, contra a doença grave, contra a morte e contra a internação em UTI. Contra essas situações, as vacinas se mostraram praticamente 100% eficazes até o momento. Tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca. Então, elas têm uma eficácia muito boa para prevenir doenças graves. Doenças leves, elas previnem menos. Então, a pessoa, mesmo tomando a vacina, ela pode ter uma doença leve. Em torno de... A prevenção contra quadros leves vira em torno de 50% na Coronavac e 76%, 80% na AstraZeneca. Mas lembrar, se você toma vacina, toma a segunda dose, a partir da segunda semana após a segunda dose, você está assim protegido contra os quadros graves, mas pode ter quadros leves. E pode continuar transmitindo o vírus, sim, tá? Com menor possibilidade, mas pode. Com os bebês, essa nova cepa aí já teve algum caso com bebês?
Olha, essa nova cepa, a gente não tem ainda teste em criança que, olha, pegou o vírus e levou para o laboratório e viu que era a cepa de Manaus, né? Que é o que no Brasil se espalhou mais rapidamente. A gente não tem, que eu saiba, eu não tenho notícia disso não. Mas certamente isso já deve ter acontecido, sim, viu? E é provável que ela se comporte da mesma forma, com quadros mais leves, com sintomas menos intensos e menos típicos, né? Mas é provável que sim. E ali, como é uma cepa muito mais transmissível, a cepa do Amazonas tem uma transmissibilidade 10 vezes maior, gente. É muito maior, viu? Por isso o cuidado tem que ser redobrado. Tem uma mãe perguntando se as roupas de pessoas com a doença tem que ser lavadas separadamente com as demais da casa. Gente, a pessoa que estiver doente dentro de casa, o ideal é que ele fique num quarto separado, tá? E que as pessoas dentro de casa não se encontrem no mesmo momento. E todos usem máscara o tempo todo. E a pessoa que está doente também use máscara o tempo todo. Quando estiver no quarto dela isolada, ela pode tirar um pouquinho a máscara, tá? E é claro que, sim, a roupa tem que ser levada separada, sim. O ideal é que ela ponha a roupa dela dentro de um saco plástico, para depois ser lavada em separado, tá bom? Isso é também importante. Por quê? O vírus se transmite, como eu falei, por via aérea, que é o principal, né? Pela tosse, por espirro, com pessoa que fala muito alto, ou a proximidade das pessoas. E ele pode se transmitir quando você toca numa superfície que tem o vírus e leva a mão à boca, ao nariz ou aos olhos. Lembrando que o vírus, em alguma superfície, gente, dura até 72 horas. No vidro, no metal, no plástico, ele pode durar assim até 72 horas. Ou seja, tem sim que lavar, tem que cuidar, tem que ser muito importante. E você tomando os cuidados, a chance de houver uma transmissão intradomiciliar, ela cai. Bronquiolite, renite, faz parte, assim, a pessoa que tem esses problemas de saúde tem mais riscos de complicações? Rinite, em princípio, não é fator de risco, tá? A bronquiolite, gente, é uma doença aguda, tá? Bronquiolite, eu não tenho bronquiolite, eu tive bronquiolite. Não é uma doença que a pessoa tem e depois pode ter o resto da vida. Em algumas situações, não sei se eu estou sendo técnico demais, mas quando a bronquiolite acomete recém-nascido, principalmente prematuro, e crianças muito pequenas, elas podem ter quadros graves, a gente chama bronquiolite obliterante. E aí ela pode ter sequela pulmonar. E aí ele vai se enquadrar numa pessoa que tem doença pulmonar crônica. Isso é raro acontecer. Mas eu não posso falar, a minha criança tem bronquiolite. Não, ela teve bronquiolite, não tem mais, provavelmente. E lembrando também, gente, que lá na universidade, por exemplo, tivemos alguns casos de bronquiolite que quando nós fizemos o teste, era positivo para o Covid. E a bronquiolite ela se caracteriza basicamente por chiadeira no peito e falta de ar, em bebê. Então, um bebê começou com uma febrezinha, começou a falta de ar, está chiando o peito, isso provavelmente é um bronquiolite. E a gente achava que o Covid não dava quadros típicos, clássicos de bronquiolite. Isso não é verdade, tá? A bronquiolite pode sim ser provocada pelo Covid. Doutor Cássio, tem uma mãezinha perguntando sobre os cuidados com vasos sanitários, de desinfecção dos demais. Isso também é muito importante, né? Olha, Em locais públicos, né? Principalmente. sim, com certeza, né? A limpeza é fundamental, tá, gente? A limpeza é fundamental. Então, manter a limpeza adequada em nossas casas é fundamental. O ideal, inclusive, se você sai à rua e volta para casa, tome um banho, viu? E lave sua roupa também, certo? E é óbvio que vaso sanitário, se alguém tiver Covid em casa, ele tem que ser isolado. Se não tiver dois banheiros, tem que usar em momentos separados. Isso nós, e de preferência com algumas horas de diferença de uso, digamos assim. Viu? Lembrar também importantíssimo, de manter as janelas sempre abertas, viu? É fundamental deixar o sol entrar dentro de casa. O ar-condicionado hoje a gente fala que é um fator que aumenta a propagação do vírus. Então, qualquer ambiente que tenha ar-condicionado, nós estamos aumentando o risco de contaminação das pessoas. As medidas são as mesmas para as crianças, adultos e idosos, né, na prevenção. Sim, as medidas são as mesmas, viu? Exatamente as mesmas. Só lembrando que criança abaixo de 2 anos não usa máscara, né? Porque ela não consegue usar. E crianças acima dessa idade, a máscara tem que ser usada com muita assessoria do adulto.
ele tem que estar junto para você está usando de forma adequada, né, gente? Senão, uma máscara mal utilizada é muito ruim. Então, se a criança já está conseguindo usar máscara, isso tem que ser feito com a assessoria de um adulto. Existe já assim aqui em Uberlândia, lá no Hospital das Clínicas, né, na universidade, casos de óbitos em crianças de menor de 10 anos? Já teve óbitos com Covid-19? Na universidade, não. Graças a Deus, não. Tivemos quadros graves, viu? Tivemos uma encefalite que teve que ir para UTI, tivemos um quadro de uma crise de asma grave, que a criança tinha Covid, foi para UTI, mas voltou, aparentemente sem sequela nenhuma, aparentemente. Não sabemos a longo prazo. Mas, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito por Covid em criança no hospital de clínicas. Eu estou aqui na cidade, teve um óbito, sim, de uma criança que tinha um fator de risco, me parece, com obesidade. Caso as aulas voltem, né, por agora, ou a gente não sabe quando as aulas irão retornar, quais as orientações que, assim, os médicos, né, vocês, assim, que lidar, nós temos que tomar, caso as aulas retornem? Olha, é óbvio que os professores têm que estar sempre de máscara. Como eu falei para vocês, o ideal é uma máscara de pano com duas camadas. Melhor ainda se colocar uma máscara cirúrgica com uma de pano por cima. Melhor ainda se puder usar N95. Então, professores e funcionários, é máscara o tempo todo, viu? A criança, se ela puder usar máscara, que não é uma frequência, não é frequente poder usar, o ideal seria que ela mantivesse um distanciamento mínimo entre uma carteira e outra, em torno de 1,5 m, 2 metros. Eu sei que no e-mail isso é impossível, né? Não do distanciamento em si, mas porque as crianças se misturam. Então, o cuidado os funcionários usem máscaras, procurar manter distanciamento dessas crianças, e é óbvio, orientar os pais, se a criança está com algum sintoma respiratório, ou alguém em casa tem algum sintoma respiratório, gente, tem que ficar em casa, tem que ficar em quarentena, 14 dias em quarentena, após o último contato. Então, isso é importante. Olha, eu quero levar minha filha à escola, mas eu estou tossindo, eu estou com coriza, não levo. A criança está com tossina, está com coriza, não leve, tá? Porque ela pode ter um quadro óligo com poucos sintomas ou mesmo sem sintomas e estar transmitindo. Isso é fundamental, por favor, tá, gente? A quarentena é fundamental quando for necessário. No caso da nossa escola, nós temos ventiladores, né, nas salas. Como que é? Ele pode ser usado ou nós devemos evitar? O ideal é evitar, viu? Eu sei que tem momentos que o calor é tão intenso que é meio complicado, né? Mas o ideal é deixar as janelas bem abertas, portas abertas, e o ventilador ele acaba aumentando a circulação do vírus. Se tem um vírus no ar, seja por gotícula respiratória, seja por aerossol, o ventilador vai fazer com que ele circule com mais rapidez dentro do ambiente. E aumenta a contaminação, sim, viu? Então, vamos evitar ar-condicionado e ventilador. Tomar polivitamínicos, vitaminas para prevenir Covid, resolve? Vitamina D, zinco Vitamina e D outras mais? Houve uma situação em que alguns trabalhos mostraram que as pessoas mais graves, que tinham Covid mais grave, todas tinham carência de vitamina D. Houve levantou-se essa lebre aí. Será que a falta de vitamina D poderia causar quadros mais graves? Isso ficou em banho-maria. Depois, isso ficou muito questionável. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma infecção grave, a vitamina D cai. Então, a vitamina D a gente chama de flora inflamatória. Quando a pessoa tem uma infecção grave, a vitamina D automaticamente ela despenca no organismo. Então, será que esse estudo ele mostrou que a falta de vitamina D causa Covid grave ou o Covid grave leva a uma queda do nível de vitamina D? Não sabemos. Só que, né, hoje, a gente sabe que a carência de vitamina D é muito frequente. Ela comete basicamente 50% da população ou mais. Tem carência de vitamina D, certo? Então, eu aconselho sim que as pessoas tomem vitamina D, mas, por favor, não vão tomar dose de cavalo, não, como o pessoal tem feito aí, né? Qual que é o risco de tomar doses muito altas de vitamina D? Cólica, ter cálculo renal, aumento da absorção de cálcio, às vezes deposita cálcio nos tecidos. Então, é preciso tomar nas doses adequadas.
E não em doses de cavalo, como o pessoal tem recomendado pela internet aí, por favor. E nós sabemos que é muito frequente a carência de vitamina D. A maneira de nós evitarmos isso seria tomarmos sol. E o sol que fornece a vitamina D é o sol do meio-dia, é o sol que dá câncer de pele, viu? A longo prazo. Então, assim, não é tomar sol da manhã 10 minutinhos, não adianta. É o sol forte por um tempo curto, é verdade. 3, 4 minutos por dia seria o suficiente. Então, mas as pessoas usam muito protetor solar hoje. A gente sabe que quando usa o protetor, essa eficácia do sol produzir vitamina D, ela cai. Então, hoje, gente, o meu conselho, olha, tome vitamina D em doses profiláticas. Se você tem dúvida, se tem carência, você tem que dosar a vitamina D no sangue e, se tiver carência, a dose é um pouquinho maior durante um mês, depois ela volta para a dose profilática. Mas jamais doses muito altas, que pode ser muito ruim para a saúde, muito fazer mal para a saúde. No caso das voltas às aulas, estou perguntando aqui, manter as crianças na sala ou no ambiente externo? Essa pergunta é complicada, né? Porque a escola às vezes não tem ambiente externo para todo mundo, né? Eu não sei, o ambiente externo ele tem uma segurança maior, mas eu acho que dar uma aula na universidade o tempo todo é inviável, é impossível, né? Vai ter um momento que as crianças vão ter que ir para dentro de sala de aula, não tem jeito. Se puderem ficar uma parte do tempo no ambiente externo, desde que isso não gere muito contato físico, né? Eu imagino assim, se a criança vai para o pátio da escola, é um momento que ela vai brincar, que ela vai se interagir com as demais crianças com mais intensidade. Então, aquele efeito de reduzir a possibilidade de transmissão, ele pode, de repente, ser compensado por esse maior contato que ocorre no momento do recreio. Então, eu não sei responder com certeza. O ambiente aberto ele é mais seguro, só que ele traz essas duas situações aí, viu? Eu acho que não tem como ter aula o tempo todo em ambiente externo. Se puder, a parte do tempo é interessante. Existe contágio através de roupa também? Olha, se a pessoa o vírus está na roupa, e você toca na roupa contaminada e leva a mão à boca, ao nariz ou aos olhos, você pode se contaminar. Esse tipo de contágio é muito menos provável do que a via respiratória, mas ele pode ser possível sim. Viu? É por isso que os médicos usam aquela roupa de astronauta quando vai ver paciente com Covid. A gente usa aquela roupa e na hora de sair do ambiente tem que tirar ela toda, porque aí, teoricamente o vírus que foi expelido está naquela roupa ali. Então, Tem assim, uma pergunta aqui, desculpa. Pode falar. Concluir. A Tem uma pessoa pergunta deve aqui. tomar cuidado, tá, com as roupas. Tem uma mãezinha perguntando se tem que tomar sol sem filtro solar. Acho que é por conta da vitamina D, né? Olha, a gente sabe que o sol sem o filtro solar, ele causa o envelhecimento mais rápido da pele. Eu falo mais rápido assim, estou falando de 60, 70 anos, né? E é um fator que predispõe sim ao câncer de pele, viu? Principalmente pessoas de pele muito clara. Então, eu acho que hoje o ideal é você usar o protetor quando for se expor ao sol por um período longo e usar a vitamina D por via oral. Isso é o ideal. Você vai estar se protegendo dos efeitos nocivos do sol e está repondo o seu corpo da vitamina D, que era fundamental, que antigamente as pessoas tomavam sol e não tinham falta de vitamina D porque tomavam sol. A vitamina D do alimento é absolutamente inadequada, tá? Para a gente ter na alimentação adequada para suprir a necessidade sem tomar sol, e eu ia ter que tomar óleo de fígado de bacalhau, que é o alimento que mais tem vitamina D, 3 copos por dia, vamos supor assim. Então, a alimentação sozinha não é suficiente. Você teria que tomar sol ou usar, se for tomar sol com protetor solar, fazer a suplementação de vitamina D em doses adequadas, tá, gente? Por favor. Não tem visto exageros nesse aspecto aí. Pessoas com asma, ela tem risco de alergia da vacina? Teoricamente, não. Tá? Não tem risco aumentado de alergia à vacina, não. Essa vacina, ela não é muito alergênica. Ela não é feita em ovo de galinha. Então, assim, algumas vacinas sim, mas assim, não tem risco aumentado, não, de desenvolver reação alérgica à vacina, não. Viu? Por quanto tempo o vírus fica na superfície? Em algumas superfícies, até por 72 horas. Eu estou falando que é vidro, metal, plástico,
e, eventualmente, o papel ele pode durar por até 72 horas, ainda infectante. No ar, normalmente a pessoa está expelindo gotícula respiratória, ela cai ao chão. Então, você vai se contaminar quando tiver maior proximidade, sem máscara. Mas se for um aerossol, que é aquela gotícula mais fina que fica no ar por até 3 horas, você pode ficar em suspensão por até 3 horas. As perguntas terminaram, né? Nós queremos agradecer a sua presença, doutor Carlos. Foi muito assim, foi gratificante para todos, né? Muitas dúvidas foram sanadas com certeza, e que nossa gratidão mesmo por essa oportunidade de estar te ouvindo, né? E estar esclarecendo para os nossos pais, né? Para as nossas famílias do EMEI Planalto, né? Tudo sobre Covid em criança. Porque por mais que a gente vê na rede social, na televisão, ainda fica aquelas dúvidas, né? Igual teve várias perguntas que eu achei interessante, que eu ainda não havia questionado na minha cabeça, né? Ótimo. Então, assim, foi muito rico para nós. Bom, eu que agradeço muito a oportunidade, estou à disposição de vocês, é uma honra, é um prazer poder estar ajudando de alguma forma. Lembrando, gente, tomem cuidado com redes sociais e internet, tá? Tem muita informação inadequada e muitas vezes falsa. Então, tomem cuidado com as informações, que hoje está muito complicado isso daí. Acreditem nos órgãos de governo, nos órgãos oficiais, digamos assim. Muito obrigada, doutor Carlos. Boa noite, senhor. Boa noite, obrigado a vocês também. Senhores pais, espero que vocês tenham gostado. E é a nossa primeira live, né? Estou um pouco nervosa porque a gente fica ansioso, né? Com tudo assim que vai acontecer, como que vai ser, se vai dar certo, se a tecnologia não vai falhar. E graças a Deus nós temos uma equipe muito boa por trás. Quero agradecer a equipe de analista, né? Que está aí junto comigo nesse projeto. Nós estamos aí juntos, né? Aos professores também que nos orientaram, nos ajudaram, que nos apoiaram, né? E o apoio de todos mesmo da escola. Graças a Deus a gente tem uma equipe preparada, competente, né? E a gente sonha alto para esses meninos. A gente quer levar coisa boa para vocês, né? Para acalmar um pouco também sobre essa doença em relação às crianças. E é isso, gente. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada por vocês terem entrado na live. A próxima live nossa já está marcada, vai ser com uma odontopediatra e uma ortodontista infantil, né? Ela vai falar sobre cuidados da higiene bucal, sobre chupeta, sobre mamadeira, sobre criança que chupa dedinho. Vai ser muito bom para as mamães aí tá orientando vocês, né? Sobre esses denguinhos que os meninos gostam, que às vezes prejudicam mais que ajuda, né? Então, eu queria muito, assim, que vocês participassem das lives. A gente está correndo atrás de profissionais competentes, que sabem o que está falando, para poder estar orientando a nossa comunidade escolar. Quero agradecer vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Contem com a nossa equipe lá do EMEI Planalto, nosso trabalho, nossa parceria. E um abraço a todos e se cuidem aí, cuidem dos nossos bebês aí, das nossas crianças, tá? Esse tempo vai passar e Deus vai mandar um tempo muito bom para nós, certo, pessoal? Um abraço grande, fiquem com Deus.